Oi, pessoal, todos bem por aí? Vim aqui para compartilhar com vocês uma reflexão que a gente colocou nos stories do Instagram do Espírita Nerd tem um tempinho sobre mediunidade em relação a como é que a gente poderia classificar a mediunidade, né? Se é um controle de qualidade, se a mediunidade é o livro dos médiuns em si é um orientador espiritual, nesse sentido também, se ele seria um controle de qualidade. O que nos chamou muito a atenção foi uma provocação que alguns amigos nos trouxeram, foi em relação a, por exemplo, o que nós hoje taxamos como material antidoutrinário e, paralelamente, até que ponto nós tratamos com, vamos dizer assim, muita flexibilidade algumas ideias contidas em obras mediúnicas catedráticas. Minha intenção não é nomear, minha intenção não é apontar dedos. Minha atenção é refletir sobre isso, sobre a necessidade dos grupos de estudos em realizar a fé raciocinada no sentido de interpretar o que os livros mediúnicos, tanto os catedráticos quanto mais atuais, eles têm nos oportunizado em termos de textos. E para explicar o que eu quero dizer também um pouquinho melhor aqui, eu vou trazer uma curiosidade do Livro dos Espíritos. Porque a minha intenção, ela não é, absolutamente, ela não é mudar trechos de livros, mudar texto de livros. Minha intenção não é essa. A minha intenção é fazer um debate com esses livros. Eu vou mostrar para vocês de que forma é o que eu estou propondo, a forma como eu estou propondo isso para vocês. Existe uma parte específica em algumas edições de O Livro dos Espíritos. Eu vou apresentar aqui para vocês a edição do Livro dos Espíritas do Conselho Espírita Internacional, onde eu tinha certa certeza de que eu ia encontrar o que eu queria encontrar para mostrar a vocês. Essa daqui, portanto, é uma edição desse material do Livro dos Espíritos que nós queríamos encontrar, certo? Baixando aqui, a gente encontra o sumário. Dentro do sumário, a gente encontra um lugar muito interessante aqui embaixo, desde o finalzinho, que é, ó, essa parte aqui, ó. Nota explicativa 463, né? Página 463 nessa edição. A gente vai entender o porquê que ela é tão interessante e tão curiosa. Vamos até ela. Vamos lá. A gente vai ler a nota inteira, mas o que eu quero frisar aqui também é essa última parte dela aqui, ó. Essa aqui, ó. Que é interessantíssima essa parte, que fala: essa nota explicativa publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs contidos na doutrina espírita. O que essa nota vai nos dizer aqui, por exemplo, vai ser uma espécie de cuidado a partes da codificação que, se não tiverem a atenção com o devido contexto, pode dar uma conotação muito delicada, muito prejudicial, muito errante, digamos assim. Falamos aqui especificamente, por exemplo, do texto da Revista Espírita, que vai ser aqui de alguma forma tratado também, que vai falar sobre a frenologia. E também a gente está falando de algumas partes do livro dos Espíritos, que vai falar também sobre as mulheres, o papel das mulheres, também é uma outra parte delicadinha. Apesar de que na Revista Espírita o Kardec vai colocar lá uma posição, né, que as mulheres também têm alma, que era uma coisa debatida na época de Kardec, se as mulheres tinham ou não alma. Então, para alguém, né, para um homem, fazer algo do tipo, naquela época, já é uma coisa realmente, né, de se chamar atenção, pelo menos. Mas vamos ler a nota. Hoje, creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem,
a exemplo do divino modelo, tá? Esse texto está em Revista Espírita, né, em janeiro de 68. Então é a maneira como os editores dessa nota explicativa eles fizeram a introdução desse material. Já a gente já percebe que eles estão lidando com um problema, né? Então vamos entender as características desse probleminha com que eles estão tentando lidar. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizadas por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científicos, filosófico e religiosos, a partir de 1854 até seu falecimento. Em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, em 57, o Livro dos Médiuns, em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, em 65, a Gênesis, em 68, além da obra que é o Espiritismo, em 59, e uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de 58 a 69. Trabalhou demais, gente, trabalhou demais, Kardec. Tem uma coisinha ou outra que tá faltando aqui, mas se vocês entrarem na Kardecpedia, vocês conseguem verificar o que está faltando aqui em termos, né, de publicações. Mas vamos lá. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Então são conclusões, além de conclusões, são quase princípios básicos aqui em relação à doutrina espírita. Vamos lá, assim, na sua generalidade, ele é muito bonito esse texto, né? B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Ok, também tá legal. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Tranquilo, isso aí também é tranquilo. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo. Referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Ok, extremamente legal essas conclusões. São aí algumas sintetizações de princípios da doutrina espírita. Mas vamos lá. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Tô falando assim, tá, o espírito evolui, tá, o espírito progride. Independe de onde está reencarnado no momento. Ele vai progredir. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomonia de Lavater eram aceitas por eminentes homens da ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação, em 59, dois anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, o livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Vamos lá? Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Primeiro ponto, seria muito importante para quem fez essa nota explicativa que colocasse explicitamente aonde Kardec fala que desenvolvia discordância dessas chamadas ciências, né? Vamos continuar então. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas.
Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Revista Espírita de 62. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Beleza, até aqui tá tudo tranquilo. E aí vem as citações, vamos lá. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos da cor. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto não consideram senão a vida material. Certas classes parecem pertencer, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas se você tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito preexistente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma de cor, e se, além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que o seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas, de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Essa lição da Revista Espírita de 67, ela é muito oportuna e, ao mesmo tempo, ela nos traz dúvidas e inquietações. Por quê? Pelo seguinte, ele está colocando um ideal de percepção de realidade social aqui muito profundo, mas que para o nosso planeta ainda é uma dimensão irrealista, é uma busca, é algo que se almeja conquistar, mas ainda não é onde nós estamos. Considerando que não seja onde nós estamos, temos que entender que, ao passo que nós precisamos buscar o que ele está constando nesse texto, nós também precisamos dar atenção às expressões que eles dizem que vão desaparecer, mas que, por enquanto, elas ainda existem. Então isso é sério. Sério ao ponto das pessoas, né, dos seres, de nós, usarmos nossos preconceitos ainda em tom ofensivo, em tom discriminatório. Então, há que se ter correções para se evitar
que aconteçam essas conclusões, né? Esses tipos de situações que fazem mal, são coisas ruins. É uma desaproximação do bem. E nós temos que conversar sobre como nós podemos nos entender dentro das nossas diferenças, dentro das nossas diversidades de ideia, de conservadorismo, de progressismo, a fim de que a gente consiga evitar que esse julgamento, não somente julgamento, mas que a violência, que é um dos resultados do julgamento, do preconceito, ela se naturalize. Então, é algo para a gente pensar com muita seriedade e sinceridade dentro desse texto. O que está aí, a gente está buscando, mas ainda é uma busca, não é a realidade concreta. Como é que a gente vai se portar uns com os outros até essa realidade concreta chegar? Vamos continuar o texto. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas. Beleza. Pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Olha, esse trecho ele é muito interessante. Por quê? A gente está lendo esse trecho porque uma nota explicativa ela foi elaborada para responder ao Ministério Público Federal em situações, em contextos, em informações, em conteúdo que o Livro dos Espíritos e a codificação em si vai trazer e que pode ser entendido de uma forma não fraterna, ou melhor dizendo, pode ser compreendida de uma forma não fraterna e não baseada na lei de igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, houve a necessidade dessa nota explicativa para fundamentar a direção que Kardec quis seguir para estruturar os argumentos que ele trouxe no Livro dos Espíritos. Só que, na codificação, só que isso às vezes é, é seguido, isso às vezes é interpretado de uma maneira afastada do campo da fraternidade, do campo do amor. Isso é às vezes interpretado de um ponto de vista extremista, extremista e desligado da ideia de amor, da ideia de justiça, da ideia de caridade, da ideia de benevolência. E nós precisamos nos atentar pelas razões que essa nota aqui ela veio a ser elaborada por algumas edições, são essas edições do Livro dos Espíritos. Mas vamos continuar aqui. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito de selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete, com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos e a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Então, se você leu isso aqui e no contexto anterior dessa leitura você, de alguma maneira, se viu representado no sentido de taxar, estereotipar, criar ali toda sorte de figuras
para desqualificar pessoas em específico, nós precisamos nos atentar a esse parágrafo que nós lemos aqui agora e que está aí na Revista Espíritos de 63, em janeiro de 63. E que vai falar: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção. Ah, mas o fulano pensa assim, eu penso diferente. Ah, o fulano é extremista, a gente tem que, né, o extremista e tudo mais. Ah, mas o fulano é ladrão. Ah, o fulano é sei lá o quê. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. A gente precisa aí tá concordando com o mal, sendo conivente com o mal? Não, não. A gente só precisa ter cuidado para responder de uma forma propositiva, de uma forma virtuosa. E é esse como que a gente tem que procurar. Vamos continuar. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota do capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando, na Revista Espírita, de janeiro de 62, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão. Decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso, presentemente essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não foi bem aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Então, ele tá parametrando aqui, né? Como é que ele está fazendo o trabalho dele, como é que ele faz o exercício de ou de retirar aquele material, ou aquele material permanece, né? Então, vamos continuar. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador, e aqui a gente toma esse cuidado especial para esses conflitos, essas brigas, essas lesteumas que às vezes a gente vê entre o próprio movimento espírita em relação a questões de contexto social. É verdade que essas e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões prós e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar o assentimento da maioria ou julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Então tá, ele baliza. O valor principal da doutrina é o moral. Mas se problemas estão surgindo e afetam a unidade da doutrina espírita, a unidade do espiritismo, nós podemos e devemos debater isso com método, com cuidado, com sinceridade, com rigor, com disciplina. E é por isso que o que eu estou falando em relação a esse rol de psicografias que às vezes a gente simplesmente se flexibiliza nelas pelo carinho que nós temos a determinados médios. O que eu aqui defendo é que no conteúdo doutrinário,
do ponto de vista mediúnico, nós façamos notas como essa, debatendo, debatendo aquele conteúdo e que a gente possa divulgar isso entre nós, sem pensar aí numa questão editorial necessariamente, mas pensando numa questão de com educação, com método, com disciplina, a gente poder fazer esse debate sobre o conteúdo dessas obras chamadas subsidiárias, para ver o que nelas continua atual e o que nelas já está assim, precisando mudar a perspectiva sobre algumas coisas. Que era natural serem pensadas da maneira como foram pensadas para aquele momento em que foram escritas. E fechando aqui com a nossa editora. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, famoso BIP. Tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceito de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença, condição econômica, social ou moral. A editora. Novamente, novamente eu bato nessa linha, pego essa ponta. Se essa nota explicativa foi necessária ser colocada no Livro dos Espíritos como maneira de atender ao Ministério Público Federal, é sinal que as coisas não acontecem de uma maneira tão simples como a gente pode imaginar que elas aconteçam. Então, se faz urgente que o movimento espírita pelo menos reflita sobre como estar ali respondendo de uma maneira muito sincera, muito tranquila e educada certas questões que aparecem em material psicografado e que por uma justa, por um justo carinho e admiração que a gente tem com médiuns, às vezes a gente simplesmente vê que aquilo não existe, a gente simplesmente deixa de olhar e aí o que acontece são as conclusões disso dentro no meio espírita. Ou seja, à medida que o nosso rigor, tal como o Kardec tinha, com as comunicações mediúnicas, vão caindo, isso acaba com a unidade do espiritismo. Isso acaba com a unidade do movimento espírita. E isso não atende aos ideais de unificação. São coisas que nós temos que começar a refletir e a pensar para ver como promover um movimento espírita que dialogue mais entre si. Um movimento espírita que seja mais racional entre si. A moralidade, ela é pedra angular estrutural? Sim, ela é pedra estrutural. Mas junto com a moralidade, nós precisamos levar em consideração que, se não fosse a racionalidade, dificilmente teríamos a doutrina espírita nos moldes que a temos hoje. Era isso que a gente queria trazer nesse vídeo. A gente se vê aí no próximo. Um abraço para vocês todos e todas.